Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos iniciando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. E hoje nós falaremos sobre as variedades linguísticas e os ditados populares no módulo 2, unidade 1, aula 3. E aí, você sabe qual é a diferença do uso da linguagem formal para a linguagem informal? E quando o professor diz, olha, nós precisamos utilizar a linguagem padrão, ou esse uso está sendo coloquial, o uso coloquial da linguagem. Então vamos dar uma olhada na tela, nós temos aqui a linguagem formal, também chamada de linguagem padrão, está no uso correto das normas gramaticais. Então os textos, que são escritos, uma notícia, um artigo de opinião, dentre outros textos utilitários, nós vamos observar essa linguagem formal, a linguagem padrão. Já quando falamos sobre a linguagem informal ou coloquial, ela representa uma linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas gramaticais. Então é possível observar, por exemplo, quando nós estamos entre os nossos amigos, quando nos expressamos oralmente que estamos falando, o uso dessa linguagem ela é bem despreocupada. Ao contrário de quando nós precisamos redigir um texto, aí sim, nós precisamos estar atentos ao uso da linguagem padrão, beleza? Bom, então aqui nós já estudamos também, no módulo 2, sobre o Patativa do Assaré, lembra? A literatura de cordel. E aí nós temos um exemplo aqui, Eu e o Sertão, do Patativa do Assaré, que ele utiliza o regionalismo. Aqui a escrita dele representa a fala do sertanejo simples, que não teve uma alfabetização, por exemplo. Então, é uma representação da linguagem coloquial. Então, não pode haver preconceito por uma linguagem regional. Isso não pode haver. Mas nós vamos percebê-la que há uma representação. De olho aqui na tela. Sertão Argum te cantou. Eu sempre tenho cantado e ainda cantando eu tô. Porque o meu torrão amado, muito te prezo, te quero. E vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, e ainda fica o que cantar. E aí percebam, até a utilização, por exemplo, do verbo, que deveria ser aqui no infinitivo, que o poeta canta e ele quer cantar. E a gente observa outras palavras aqui, olha só, argum, eu estou, olha, seria ainda cantando estou. E aí nós vamos percebendo aqui essa linguagem coloquial, representando esse regionalismo através da poesia de cordel, os cordéis que nós já estudamos anteriormente. E aí fica fácil perceber, Então, também nessa aula, nós já falamos sobre as variedades linguísticas e agora nós falaremos sobre os ditados populares, E muitas vezes nós utilizamos esses ditados populares no nosso dia a dia, Água mole, tanto bate até que fura, Então, e outros, Cavalo dado, não se olha os dentes. E isso faz parte do nosso repertório nacional. Então, nós daremos início agora ao estudo sobre os ditos ou o ditado popular. Olha só, aqui eu trouxe uma tirinha só para ilustrar. Olha só o quanto de ditados populares ele utilizou aqui. Matar a cobra e mostrar o pau. Gato escaldado tem medo de água fria. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quantos maus tratos? Quem são os autores destes ditos? Jamais saberemos. Afinal, filho feio não tem pai. Bom, e alguns, claro, desses ditados populares, nós precisamos ter alguns cuidados na utilização, uma vez que eles podem estabelecer uma vertente de desrespeito, de uma violência verbal. Então, por isso que ele diz, olha, não sabemos, afinal, filho feio não tem pai. Então, enfim, sobre esses ditados populares, nós vamos então às explicações sobre o ditado popular
ou provérbio, como uma frase com um texto mínimo, mas que retrata a sabedoria do povo, normalmente são de autores desconhecidos que se baseiam no senso comum de um determinado meio cultural, como, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São frases populares, ou seja, ditas pelo povo, né? É a sabedoria popular, a cultura popular. São expressões usadas no dia a dia, no discurso informal, cujas origens são das experiências humanas. Essas frases populares carregam conhecimento e, por isso, transmitem sabedoria de quem fala e lição para quem ouve, né? Então, muitas vezes, são lições. E qual seria o significado, por exemplo, desse cartoon, né? Tirar o cavalinho da chuva, né? Ó, vai tirando o cavalinho da chuva. O que quer dizer uma expressão como essa, né? Uma expressão popular que faz parte, né, do linguajar. Olha esse aqui, que também, por uma interpretação, né? Às vezes, nós utilizamos e teria inicialmente um outro sentido. Olha, cor de burro quando foge. Então, corro de burro quando foge. Olha esse outro. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. E, na expressão padrão, né, espalha rama pelo chão. Então, a batatinha, quando nasce, espalha rama. Então, algumas desses ditados populares, dessas expressões, desses provérbios também, há uma questão da interpretação da fala original. E aí, muitas vezes, ele vai se perpetuando de forma distorcida da pronúncia real. Vamos aqui, de olho na tela. E sobre a origem deles, segundo registros, provérbios e ditados, já eram usados há tempos, datam da época antes de Cristo. Filósofos, reis, rainhas e pensadores recorriam a essas expressões que passaram por vários períodos históricos e continuam em uso ainda hoje. Eles são originados na China, mas há também os registros indianos, japoneses, italianos, entre outros. Então, em vários lugares, né, do mundo, há essas expressões populares onde se originaram. E eles podem ser traduzidos, né, em diversos idiomas, por isso são ditos comuns em diferentes países. Quando uma frase começa a ser muito repetida, utilizada por grande parte da população, ela passa a ser um ditado popular. Eles possuem, na maioria das vezes, expressões o quê? Regionais. Eles são quase sempre autores desconhecidos e vão se perpetuando, passando de uma geração para outra. Olha, quem não tem cão, caça com gato. Então, quando não tem cão, caça como gato, né? E não com gato. Então, aqui houve o quê? Suprimiu um fonema, né, do original. Cuspido e escarrado, esculpido em Carrara, né? E aí trata-se de uma pedra, né, de mármore valiosa, né, de primeira grandeza para a construção, né? Então, olha só, você agora deve estar se lembrando, né, de alguns ditados populares, mas, para te ajudar, segue alguns exemplos com as explicações e as suas aplicações de sentidos. Olha, comer com os olhos. E aí a gente precisa fazer uma interpretação desse provérbio popular. Essa expressão surgiu na época em que os convidados das cerimônias religiosas na Roma antiga não podiam comer o banquete ofertado aos deuses gregos, eles apenas podiam observar a refeição. E aí surgiu comer com os olhos. Olha esse outro, acabar em pizza, né? Então, não aconteceu nada, ninguém foi punido, acabou em pizza. Este ditado surgiu na década de 60 em um jornal brasileiro para referir-se à crise ao time de futebol Palmeiras. Nessa época, os jogadores se reuniram para resolver alguns problemas do time. Passado 14 horas de discussão, eles resolveram pedir pizzas e, com isso, esqueceram as dificuldades. Um jornalista que cobriu o assunto publicou a matéria sobre o ocorrido com a manchete: crise do Palmeiras termina em pizza. E assim, quando uma situação termina sem uma punição ou uma conclusão, popularmente se diz que acabou em pizza
ou vai acabar em pizza. Fica fácil, né? Então, sim, não é estranho para nós quando nos deparamos com um ditado popular. É claro que nós conseguimos estabelecer, né, o significado, o que se pretende dizer com isso, não é? Vamos a mais um, de olho na tela. Dar com os burros na água. Conta-se que essa expressão surgiu no Brasil colônia, quando os exploradores de café precisavam ir para o sul montados em cavalos. Como o trajeto era irregular e as terras tinham muita lama, os animais se esforçavam para atravessar os desníveis, mas acabavam morrendo afogados. O dito é usado quando alguém faz muito esforço para conseguir algo e não obtém o resultado desejado. E aí sim, é dar com os burros na água, né? Então percebam que esses provérbios nasceram de situações reais, onde Judas perdeu as botas. Popularmente, essa expressão é muito usada como referência de um lugar distante ou desconhecido, onde Judas perdeu as botas. Mas e aí? A explicação vem do passado, nos tempos bíblicos. Acredita-se que após trair Jesus Cristo, Judas entrou em depressão e suicidou-se. O seu corpo foi encontrado descalço, sem o dinheiro que ele carregava consigo. Os soldados que o encontraram Judas partiram em busca das botas, onde eles acreditavam que tinha dinheiro escondido. No entanto, ninguém nunca encontrou os calçados de Judas, sendo um mistério até hoje. Então, onde Judas perdeu as botas, né? Um lugar bem distante, um lugar inacessível, tá? Bom, hoje nós falamos sobre os provérbios e os ditados populares, falamos também sobre as variedades linguísticas, a linguagem padrão e a linguagem coloquial, ou seja, o uso dessa linguagem na formalidade e também na informalidade. E agora nós vamos para as atividades, agora é sua vez. Nós iremos tratar, claro, ainda sobre provérbios e esses ditados populares. Então, o que nós vamos fazer enquanto atividade? Nós vamos tentar explicar ao menos 3 ditados populares. Então, você irá escrever 3 ditados populares que você conhece, né? 3 ditados diferentes, e aí você vai tentar explicar, né, qual que é o significado desse ditado popular, o que ele quer dizer, tá ok? Então, vocês irão escrever no caderno e depois apresentar aí para o seu professor e para a sua turma a explicação de 3 provérbios populares, ok? Bom, então, desejo a todos vocês uma excelente atividade e nessa aula nós estudamos sobre os ditados populares. Então, te aguardo na próxima aula. Até lá!